Olá galera, tudo bom? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, é o seguinte, o tema da aula de hoje é o chamado Império Bizantino, conhecido também como Império Romano do Oriente. Bom, o que foi, né, o Império Bizantino? Quem já estudou um pouco sobre o Império Bizantino talvez tenha encontrado em alguns materiais didáticos a ideia do Império Bizantino ser uma outra Idade Média. E aí, esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. O Império Bizantino ele vai acontecer num período que a história denomina de Idade Média, né? Que é um período que vai ali da queda do Império Romano do Ocidente até o fim do Império Bizantino, em 1453, quando os turcos otomanos dominam a cidade de Constantinopla. Então, o Império Bizantino é um império que está localizado temporalmente naquele período que a gente chama de Idade Média. Beleza. E aí, alguns chamam ele de uma outra Idade Média. Talvez um nome mais apropriado seja falar de uma Idade Média oriental. Porque assim como o Império Árabe, né, o Império Islâmico, os bizantinos eles vão ficar, né, mais ao Oriente, quando comparado ao Império Carolíngio, ao mundo feudal, e eles vão ter algumas características diferentes. Por isso alguns materiais tratam eles, né, tanto o Império Bizantino quanto o Império Islâmico, como uma outra Idade Média, porque eles fogem daquelas características que a gente está acostumado a ver quando a gente estuda, por exemplo, o feudalismo que esteve presente ali na Europa, né? E bom, o que é o Império Bizantino? O Império Bizantino nada mais é do que uma continuação do que havia sido o Império Romano. A gente já estudou que o Império Romano é um dos grandes impérios da Antiguidade e teve uma extensão territorial gigantesca, o Império Romano. Só que a gente viu já que ele vai entrar em decadência por vários motivos, fazendo com que o próprio Império Romano tenha que se dividir em duas partes, né? A gente tem o Teodósio, que vai dividir em 396 o Império Romano entre a parte ocidental, que vai ter a capital em Roma, e a parte oriental, que vai ter a capital em Constantinopla, que havia sido construída um tempo antes pelo imperador Constantino. Então, o que a gente tem? Quando esse lado aqui cai, quando esse lado é dominado pelos povos germânicos, e aqui são formados os reinos germânicos, o outro lado se mantém como um império unificado, dando origem ao que é o Império Bizantino, né? Ou também o Império Romano do Oriente. Também fica conhecido assim. E aí, quais são as características gerais dessa sociedade, dessa civilização? Se a gente voltar aqui no mapa, tem uma coisa que é bastante interessante. Estão vendo essa parte aqui? Essa parte aqui é onde estava, né, há tempos atrás, a civilização grega. E aí, o Império Romano vai encampar essa civilização, vai inclusive adotar alguns aspectos culturais dos gregos, mas isso aqui, a cultura grega ainda fica bastante viva, né, nesse espaço aqui, e ela vai ser bastante exportada aqui para esse território, para a cidade de Constantinopla. Então, Constantinopla, pelas suas características geográficas, ela trazia bastante característica cultural do mundo grego, inclusive a língua grega era bastante falada no mundo bizantino, e também alguns traços do Oriente, né? Se a gente voltar mais uma vez no mapa, vamos lembrar que ela é uma fronteira aqui entre o mundo ocidental, aqui, o mundo que a gente chama hoje de Europa, e o mundo oriental, né? A Ásia ali, com Índia, China, entre outros territórios que ficam lá mais para o Oriente, né? Bom, então foi uma mescla aí de elementos culturais, por isso as características, né, um dos motivos inclusive das características do mundo bizantino ser bastante diferente daquelas características que a gente vê no feudalismo. A gente vê que no feudalismo, por exemplo, a política era descentralizada. Por mais que existem reis, né, quem tinha o poder de fato ali eram os senhores de terra, os senhores feudais. Aqui, a política ela é fortemente centralizada, guardem essa palavra, centralizada nas mãos do imperador. Pô, legal, né? E aí tem uma outra coisa que ainda
era mais topzera lá para o imperador. Além dele ser um líder político, ele também era um líder religioso, né? Ele tinha um poder teocrático naquilo que fica conhecido como césaropapismo, né? O César, o czar, o imperador, ele também é o papa, né? O santo padre aí, o líder da igreja. Isso aqui vai dar problema, mas a gente vai ver mais ali na frente, tá? Bom, aqui então, da política, o que vocês vão guardar? Que era um império centralizado na mão do imperador e nas suas cortes ali. A economia, diferente do mundo feudal, que vai ser um mundo rural, um mundo agrícola, a economia dos bizantinos era uma economia muito ligada ao comércio. Vamos lembrar mais uma vez que eles têm uma posição geográfica bastante privilegiada, porque eles fazem ali, né, um intercâmbio, eles são ali um meio do caminho entre o Ocidente e o extremo Oriente. Muitos produtos eles vão conduzir as rotas ali, né? Eles tinham o controle das rotas comerciais entre Oriente e Ocidente, então pegava-se produtos do extremo Oriente e vendia-se, por exemplo, para cidades italianas, né? O que eles comercializavam? Especiarias, cravo, canela, pimenta do reino, gengibre, noz moscada, açúcar e também artigos de luxo, né? Tecidos finos, joias, imagens religiosas, perfume, couro, peles, pedras preciosas, tapete, vinhos e objetos de arte. Bastante coisa, então o comércio deles era bastante intenso. Isso fazia com que a sociedade deles também fosse uma sociedade bastante diversa, né? Existia uma grande disparidade social, né? Uma grande diferença social aí. No topo, você tinha o imperador, junto com a sua corte. E abaixo você tinha lá uma elite, né? Bastante urbana, né? Você tinha banqueiros, grandes comerciantes, donos de oficinas, grandes proprietários de terra, também altos funcionários públicos. Abaixo, camadas intermediárias, né? Como os pequenos comerciantes, artesãos, funcionários subalternos e rendeiros. Como toda a sociedade, eles tinham uma ampla camada de pessoas pobres, né? Trabalhadores urbanos, servos, e também tinham escravos, tá? Então, aquelas características do Império Romano, que, ó, estão aqui ainda, né? Isso aqui é muito parecido com a sociedade romana, né? Bom, um outro aspecto bem importante dessa civilização é a questão da religião. O cristianismo predominava nesse espaço, mas ele vai predominar com algumas características diferentes daquele cristianismo pregado em Roma, né? Pela distância, pelo fato do Império Bizantino ter um imperador, isso tudo vai fazer, galera, com que aqui nesse espaço, né, no Oriente, as características sejam um pouco diferentes. E aí a gente vai ter também o imperador, né, sendo visto como um sucessor dos apóstolos, né? Ou seja, o governo era teocrático. A interferência do imperador dentro da religião era muito forte aqui. Diferente da Europa, onde a coisa era praticamente o contrário, né? Era o Papa que interferia em vários reinos, né, que tinham um controle ali sobre aquelas sociedades. E aí, do aspecto religioso, a gente vai destacar duas coisas. Um é a iconoclastia. O que foi isso aqui? Em 776, o imperador Leão III ele proibiu o culto a imagens. Inclusive, ele faz uma quebradeira de imagens, de obras de arte e tudo mais. Isso vai gerar várias insatisfações dos representantes da igreja ali, inclusive algumas revoltas, e isso era até uma forma dele tentar diminuir, né, o poder daqueles que vendiam esses artefatos, entre eles membros da igreja. Um outro aspecto importante da questão religiosa é a cisma do Oriente. Em 1054, a Igreja Católica vai sofrer um enorme racha. Ela vai se dividir entre a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Olha como isso aqui traduz bem a ideia do que é, né? O povo bizantino ainda tem uma forte ligação com o mundo grego, né? E essa igreja aqui vai ser liderada pelo Patriarca de Constantinopla, vai ser liderada, né, pelo imperador. Então, isso aqui é uma grande divisão da igreja, vai ser um resultado dessas brigas entre o Papa e entre o Papa e o imperador, entre os papas, né, e os imperadores do Império Bizantino. Então, isso acaba formando aí uma grande divisão da igreja. E aí, dos bizantinos, tem uma outra coisa que
é imprescindível que a gente fale, que é o governo do Justiniano. Quem foi esse sujeito? História dos bizantinos vai, né, lá desde da divisão do Império no século IV, do Império Romano, até, né, praticamente 1000 anos depois, quando os otomanos, os turcos otomanos, vão tomar a cidade de Constantinopla. Nesse período todo, aí, que é de praticamente um milênio, tem um imperador que se destaca muito. Esse imperador é o Justiniano, né? Ele é o auge, ele representa o auge do Império. E aí vou destacar 3 coisas que ele fez. A obra legislativa, a expansão territorial e a revolta de Nica. O que foi cada uma dessas coisas? Quando a gente fala da obra legislativa, vamos lembrar que os romanos eles tinham um direito escrito, né? As leis compiladas. E aí o que o Justiniano vai fazer é uma revisão desse direito romano e vai publicar o Corpus Juris Civilis, né? Que é o Código do Direito Civil. Bastante importante para organizar aí a sociedade. Uma outra coisa que ele faz, isso talvez seja ainda até mais importante, é que durante o governo do Justiniano você chega num auge territorial do Império Bizantino. O Império Bizantino foi o que sobrou do Império Romano. E qual que é o objetivo desse império? Retomar aquilo que havia sido o território do Império Romano. Se a gente olhar aqui com calma, a gente vai ver que eles não atingiram esse objetivo, né? Roma, o Império Romano lá, o antigo Império Romano tinha todo esse território, chegava até a pegar um pedaço aqui da Inglaterra, né? Não é o que vai acontecer. Mas ainda assim, o Justiniano vai conseguir dominar todo o norte da África, dominar parte da Península Ibérica, retomar, né, os territórios da cidade de Roma. Então isso confere aí uma grande expansão para o Império do Justiniano, né, para o Império Bizantino. Só que para fazer isso ele precisava de um império poderoso e para ele conseguir esse império, ele precisava de um exército poderoso e para conseguir esse exército ele precisava de recursos. Então o que ele fazia? Ele cobrava pesados impostos. E isso, junto com um governo que era bastante autoritário, vai levar a revolta de Nica. Ela vai ter a sua origem aí no hipódromo, né? Tinha lá as competições, as disputas, e aí o que acontece? Tinha o grupo dos verdes, o grupo dos azuis, esses grupos que muitas vezes eram antagônicos, eles vão se voltar contra o Justiniano, fazem uma revolta, essa revolta demora dias, e o Justiniano pensa inclusive, né, em vazar de Constantinopla. Só que a sua esposa, né, mulher lá de muita força, vai dizer para ele, falar, você é soberano, né? Você não nasceu para fugir, enfrente isso, né? E aí o Justiniano segue o que a sua esposa fala, enfrenta essa revolta, faz, né, o seu general Belisário sair com força toda para cima da população, e aí você tem que mais de 30 mil, em torno, né, de 30 mil pessoas vão morrer por conta dessa revolta, né? Então ele vai lá, pulso firme, consegue controlar isso e se manter no poder. Ele também vai criar uma série de obras, galera. Igrejas, estradas, praças, né? Espaços para esporte. Então ele é o grande imperador de Roma, né? Do Império Bizantino. Só que aí, com a morte dele, a gente vai passar por um período de decadência, né? O que essa decadência vai levar? Vai levar que, para defender essas fronteiras que ele criou, só uma correção, tá? Aqui tá religião, mas vocês esqueçam isso aqui. A gente está falando aqui da decadência do Império Bizantino, e isso vai acontecer porque enormes gastos militares para defender as fronteiras, constantemente ameaçadas por germanos, persas e árabes, violentas disputas pelo poder entre civis e militares, intolerância religiosa e incompetência de vários de seus governantes. Esses elementos todos, né, num período aí de vários séculos após a morte do Justiniano, vão enfraquecendo o Império Bizantino, fazendo pouco a pouco ele diminuir inclusive do seu tamanho. E aí o que vai acontecer é que em 1453 o imperador, né, dos turcos otomanos, chamado Maomé II, ele vai conseguir dominar os bizantinos, né, vencendo aquilo que era quase que impossível, que eram
as grandes muralhas da cidade de Constantinopla. Pessoal, o Império Bizantino é bastante importante. Quando ele é tomado pelos turcos, é colocado um fim, inclusive a ideia de Império Romano, né? Tanto é que ele é usado, a queda do Império Bizantino é usado como um marco do fim da Idade Média e começo depois da Idade Moderna. É óbvio que é um marco, né? A história é feita de processo de transição, mas a gente vê a importância dessa sociedade. Bom, dos bizantinos é isso e até uma próxima.